Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui através do canal IBD em Ação para mais uma videoaula. Desta vez estudaremos a lição de número 12, datada do dia 22 de dezembro de 2024, com o título A Promessa de Vida Abundante. Você que não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um likezinho aí e contribua com a nossa programação. E o nosso texto áureo de hoje está em João 10, versos 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A verdade prática, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então hoje a lição fala exatamente do texto de João 10, onde o Senhor Jesus está falando do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que Ele é a porta, e a alerta que Ele dá sobre os pastores que são fraudulentos. O ladrão que vem antes matar, roubar e destruir. E sabemos que vida abundante, segundo a nossa introdução, ela só é em Cristo Jesus. Não existe vida abundante fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Se quer ter uma vida plena, uma vida abundante, tem que ser no Senhor Jesus Cristo. Não existe outro fundamento a não ser o qual o próprio Cristo preenche a nossa integridade como seres humanos. Nesse primeiro tópico da lição, Jesus, a fonte de vida abundante, é o primeiro tópico. Já no ponto seguinte fala a fonte de verdadeira vida. Quem que é a fonte de verdadeira vida? Ele quem diz, eu sou o bom pastor. E esse pastor se relaciona com suas ovelhas, promovendo uma verdadeira vida, trazendo vida para as ovelhas. E ele as protege, ele as dirige, vai à frente dela no caminho, guiando, como também livrando dos perigos e, acima de tudo, protegendo. Essa é a imagem que a Bíblia mostra de Jesus como o bom pastor. O bom pastor, como Jesus apresenta, ele se apresenta em João 10 como a porta das ovelhas. As ovelhas devem entrar por ele. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação pelas religiões, se as religiões não apresentarem o próprio Senhor Jesus. Então essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se tornará possível. O relacionamento com Jesus, o relacionamento pessoal com Ele, porque Ele é uma pessoa, ela garante, esta salvação. E por isso esse símbolo aqui, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mostra como a fonte da verdadeira vida. Quando encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Eu estava ouvindo um amigo que me ligou de Portugal, e ele disse que estava trabalhando no interior de uma fazenda. E ele viu ali do outro lado do córrego, enquanto ele trabalhava de um lado, do outro lado havia um pastor de ovelhas numa grama verdinha, que ela descia e chegava até a fonte de águas. E o pastor conduziu aquelas ovelhas até a fonte daquelas águas naquele dia. E na volta, uma das ovelhas caiu. E ele subiu o morrinho todo verde, que era o morro, as gramas mais verdes, lindas que eram, e ele observando, trabalhando na construção, e mais observando o pastor, que deixou as ovelhas lá numa aprisco lá em cima guardada e voltou para socorrer a ovelha que tinha caído. E para ele a ovelha tinha morrido, porque passou 10 minutos e nada de o pastor conseguir levar a ovelha. O pastor jogou água no rosto da ovelha, balançou, abriu os olhos para olhar, abriu a boca, olhou todo o corpo quebrado, derramava água fria no corpo dela, chacoalhava. Ele disse que aproximadamente ele acompanhou aquele episódio por 2 horas. 2 horas depois,
a ovelha se mexeu e ficou de pé. Então, quer dizer, o pastor lutou para que a ovelha voltasse. Não sabemos, ele não sabe qual o motivo que aquela ovelha estava naquela situação, mas o pastor colocou ela nos ombros e carregou e levou até o aprisco e ela reviveu. Daqui a pouco, mais tarde, ela estava, depois que se alimentou e que foram sarada, alguns remédios, ela estava correndo ali naquela grama. Aí quando o Senhor Jesus Cristo ele apresenta esta parábola como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele faz isso. Às vezes também parecemos que estamos desanimados, prostrados. Então ele vem animando com uma palavra, nos abraçando, nos acalentando, trazendo remédio para a alma e daqui a pouco nós estamos com vida. E esse segundo ponto do primeiro tópico, a fonte de vida abundante. Então assim, aqui nessa parte ele faz o contraste entre ele que é a porta para quê? A porta é um símbolo, né? Você entra numa porta, do lado de lá da porta, do lado de dentro, nós podemos nos surpreender. Se você entra numa porta de um cofre, nunca entrou num cofre, quando abre aquela porta grande, você se surpreende com os valores que tem lá dentro. Então, a porta sempre é uma entrada para algo que tem do lado de lá. E quando Jesus ele se apresenta como a porta, ele está dizendo que ela é uma porta diferente, porque os ladrões eles vêm para roubar. O salteador, como no texto da leitura bíblica aqui desta lição, ele apresenta que apenas trazem roubo, morte e destruição. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E nosso Senhor, pelo contrário, veio para trazer vida no lugar de morte. Quando as pessoas estão com a morte espiritual, ele traz vida espiritual. Mas a vida dele é, como ele diz no versículo 10, vida com abundância. Quer dizer, uma vida abastada, uma vida espiritual cheia. Não é? Então aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação do diabo. O que o diabo faz? Ele traz tristeza, quer destruir, macular a imagem e semelhança de Deus no homem, tirar a felicidade, tirar a perspectiva de adoração, de louvor a Deus, de uma esperança futura. E esse é o papel do adversário. Busca destruir a vida. Agora, o plano de Deus, para nós, o inimigo também quer fazer com que seja frustrado. Deus, por intermédio de seu Filho, é diferente. O contraste entre a ação de Deus e a ação do inimigo, né? Deus, por intermédio de seu Filho, nos deu a vida, ou nos devolveu vida, a vida espiritual do Espírito, o elo de ligação entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito, o entendimento espiritual das coisas espirituais, devolveu a vida, nos amou, nos salvou, nos perdoou, pagou os nossos pecados, né? Agora os pecados são perdoados e nos deu a dignidade de ser salvos em Cristo Jesus. Somos dignos de ser salvos em Cristo Jesus. Então, segundo a lição, isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por intermédio de Cristo, pode nos dar. Para perdoar pecados, a multidão lá da época de Cristo sabia que só Deus poderia perdoar. Quem que é esse que está perdoando o pecado? Só Deus pode perdoar pecado? E esse indivíduo está perdoando pecado? Então ele sabe que só Deus pode perdoar pecado, só Deus pode apagar os nossos pecados, só Deus pode nos salvar, e o amor dele é acima de qualquer outro amor. E o terceiro ponto ainda desse primeiro tópico, a fonte de amor. Qual que é a fonte de amor? No versículo 11, está claro que o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor. De novo, agora no 10, de volta para o 11, dizendo que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem. E as ovelhas também o conhecem, né? Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Quem cuidava na época a figura, ele está usando aqui a figura do passado, que os pastores cuidavam de ovelhas, e os pastores sabiam cada uma das suas ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por ela. Por isso,
Ninguém pode tirar as ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor, que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Dessa forma, Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e as suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida eterna e abundante. Sem ele, não seríamos nada. Ele deu a sua vida para que tivéssemos vida. O texto de João expressa muito bem isso aí, não só nesse texto aqui, mas desde o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que é o grande amor de Deus. No segundo tópico, a vida abundante. E o ponto 1, o conceito de vida abundante. Qual que é o conceito de vida abundante? Vamos falar agora de uma vida abundante, uma vida imersa em Cristo. Uma vida abundante é uma vida alegre, uma vida completa. É isso que é o conceito de vida abundante. Até porque, quando fala de vida abundante, a vida espiritual, o ser humano ele é completo, ele é inteiro. Qual que é a inteireza do ser humano? Ele é completo, ou ele é composto de corpo, de alma e de espírito. Então deve haver vida no corpo, deve haver vida na alma, deve haver vida no espírito. É na sua completude. O ser humano é inteiro e completo com esses aspectos aí da tricotomia. Nós acreditamos na tricotomia, o homem dividido em 3 partes, mas são partes que compõem o inteiro, o ser humano por completo. Então a vida física, a vida emocional, a vida espiritual, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo. O corpo deve ser santificado, o corpo deve ser preservado, porque há vícios que destroem o corpo, alimentos que destroem o corpo, há atividades que fazem mal para o corpo. Então, a gente deve ter esses cuidados com o corpo para que o corpo tenha vida, uma vida longa, uma vida abençoada. E idem para a alma. A alma, os sentimentos nossos devem ser tratados. Você deve ter uma alma sadia, que pense coisas boas, que tenha bom ânimo, bons pensamentos, tranquilidade. Não uma alma ansiosa, uma alma depressiva, uma alma amargurada. Que tipo de vida abundante é da sua alma se nós temos na alma esses rancores, amargura, falta de perdão, falta de comunhão, falta de união? Isso não é vida espiritual. A Bíblia não apresenta uma alma sadia desta forma, mas desde o Antigo Testamento dizendo de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, guarde a tua alma, porque dela procede as saídas para a vida, inclusive as saídas para a vida espiritual. Se uma alma boa, uma alma honesta, uma alma, como diz, pensa coisas boas, se há algum louvor, se há alguma honra, alguma dignidade, nisso pensai. Quando reunis, tenham salmos, tenham hinos, tenham louvor, nisso pensai. É um pensamento bom. E vida no espírito. Você tem a vida no corpo, vida física, a vida na alma, vidas emocionais, e também vida no espírito, vida espiritual. O louvor procede da alma, mas também do espírito. A adoração procede da alma, mas principalmente do espírito. O texto bíblico diz assim, que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E também diz, se vivemos em espírito, que andemos também em espírito. Então o espírito deve ter esta vida abundante. O nosso espírito deve ter a comunhão em Jesus Cristo, receber do Senhor as diretrizes para a vida, receber do Senhor a iluminação da palavra, a obediência. O espírito então terá uma vida espiritual, uma vida em comunhão com o Espírito de Deus, e assim o nosso ser por inteiro, como diz Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nesse segundo tópico, ainda no ponto 2, a vida abundante também influencia a família. Se você quer ter vida abundante, a sua família também deve ser salva. E a lição ela traz, por exemplo, aqui, quando Paulo e Silas estavam na prisão, que cantavam, que louvavam, que adoravam durante a noite, e o carcereiro dormia. E lá pelas tantas da noite, houve um terremoto, as cadeias se abriram, os grilhões, as algemas se partiram e todos os presos estavam livres. E o carcereiro, quando acorda com aquele movimento, com o terremoto, ele vê que está tudo aberto, as prisões, a porta das prisões. E ele fica preocupado e quer dar cabo da sua vida porque pensa que falou na missão de vigiar os presos. Aí Paulo grita, não faças tal, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, ninguém saiu. E Paulo então faz uma pregação para ele, dizendo que o que aconteceu ali foi um milagre, porque eles eram servos de Deus, adoravam a Deus, louvavam a Deus, e Deus então estava recebendo os louvores e também prometendo livramento para eles. Então o carcereiro creu naquela palavra. E quando ele creu, ele perguntou para Paulo o que ele deveria fazer para também ser salvo. Aí Paulo responde, Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Promessa de vida abundante para você, para sua esposa, para seus filhos, para suas filhas. É para a casa inteira. O Senhor quer salvar a todos, não só o líder, não só a mulher, não só um filho, não só uma filha, mas Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e todos aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então a promessa de vida abundante, ela se aplica a toda a casa, não se resume simplesmente a um livramento físico, a uma punição, mas a vida abundante se estende para os seus familiares. Você se lembra de Josué 24:15, quando ele diz assim para o povo de Israel, vocês podem escolher o Deus que vocês querem adorar, o Deus que vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele e a casa dele servirem ao Senhor. Isso é promessa de vida abundante, de quem está no lar, abençoado por Deus e salvo por Deus, que Deus salvou toda a família, toda a casa. Nesse terceiro ponto do segundo tópico, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Existem diversas bênçãos. Vida abundante, vida cheia, vida inteira. Vida abundante é a vida no espírito, na alma, no corpo. E há diversas bênçãos provenientes desta vida. Quais são? A lição cita aqui e fala que passamos, quando temos vida abundante, passamos a desfrutar das copiosas bênçãos. E aí ele relaciona alguma. Primeiro ponto, ele destaca a paz. A paz em Deus. E o Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como que o mundo dá paz? As pessoas pensam que paz é ausência de guerra, principalmente com as guerras do Oriente, da Rússia e da Ucrânia agora. Pensam que a paz é ausência de guerra, que paz é tranquilidade, que paz é não ter tribulação. Alguns acham que paz é dormir tranquilo, mas paz vai muito além do que é isso. A paz em Deus é a tranquilidade de fato, mas a tranquilidade nas decisões. É uma paz que, apesar das guerras, você está em paz, você dorme. O salmista Davi, no Salmo 4:8, ele estava em guerra. Saul queria matá-lo e cercou o local onde ele estava, possivelmente escondido em uma caverna. E naquela noite Davi disse, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. Então isso é paz, você dormir em meio à guerra e não estar preocupado com o dia de amanhã,
ou sofrendo antecipadamente, que é uma ansiedade, sofrendo com o mês que vem, sofrendo com o final do mês, já antecipando o sofrimento. Tenha paz, tenha tranquilidade de espírito. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é ter tranquilidade nas decisões, colocar diante de Deus as decisões que você quer tomar na vida, pois se trata de uma realidade prometida nas Escrituras. Deus promete para quem tem uma vida abundante. A prática do amor são bênçãos provenientes de uma vida abundante. Quem diz que tem uma vida abundante, cheia do Espírito, no corpo, na alma e no Espírito, e a comunhão com Deus, ele então ama. A Bíblia diz, bendizei os que vos perseguem. As pessoas estão perseguindo, você está falando bem dele. Amar os inimigos. A Bíblia manda amar os inimigos, amá-lo em Cristo, orar por eles, interceder por eles. É o inverso do que o mundo faz. O mundo ordena que você odeie os que te odeiam, né? que fira os que te ferem. A Bíblia manda pagar o mal com o bem e falar bem de quem nos fala mal e ainda amar os inimigos. Isso é vida abundante. Você não trará nenhuma situação de amargura ou de consequências para a sua vida e para a sua alma se você pratica essas promessas de vida abundante, nessas bênçãos. Outro ponto que a lição destaca é a unidade. A igreja está unida em um só propósito, a unidade da igreja, a unidade dos irmãos, a unidade da família, unida em um só propósito. Apesar das divergências, mas unido em um propósito. E o cultivo da esperança. O cristão tem esperança. As pessoas do mundo não têm esperança. Tem uns que têm medo de morrer, têm medo do futuro. E por isso que as pessoas vivem em busca de descobrir qual que é o futuro, o que vai acontecer amanhã na política, no país. E as pessoas que estão em Cristo Jesus com vida abundante, ele tem esperança. Esperança não de um governo melhor, mas uma esperança em Cristo. Esperança de um futuro com Cristo, no reino de Cristo. Nós aguardamos o arrebatamento. E por isso que é algo que é extraordinário, é algo melhor do que o viver aqui na terra. Então a perseverança na paciência também, ser paciente, né? Ter paciência, uma vida de paciência, uma vida abundante, ele carrega todas essas bênçãos e muitas outras que poderíamos citar aqui, mas que não é o caso, porque é somente um ponto da lição falando das bênçãos provenientes da vida abundante. Então é bênção de Deus você ter paciência, ter perseverança, ter persistência, ter ânimo. Tudo são bênçãos de Deus. Então, as pessoas que têm uma vida abundante são animados, têm autoestima, são pessoas que são contagiantes, o cristão contagiante, contagiando outros, não com algo negativo, mas contagiando com os louvores, com a alegria, com o bom ânimo, com o seu propósito, com a sua esperança, com a sua confiança, com a sua fé em Deus. É contagiante. Então, isso são bênçãos decorrentes da vida abundante. E vida abundante só em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse terceiro tópico, o que identifica a vida abundante? Primeiro, a alegria do Senhor. Você quer uma vida abundante? Uma vida cheia de alegria, de bonança. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, exortando, regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, Neemias diz, a alegria do Senhor é a vossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade do cristão. Ser alegre, não cara amarrada, não triste, não murmurando. Característica do cristão é a alegria do Senhor. Então, a alegria faz parte dessa identidade. De quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Pode observar que a pessoa pode estar triste, o que for. Quando ele receber uma alegria, ele vai sendo sarado, vai curado. Então, se tiver de cara amarrada, triste, dê um sorriso. Começa por aí. E sorria, porque a alegria faz parte da característica da vida do cristão que tem um bom relacionamento com Deus. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheio de vigor. Isso é vida abundante. Viver em alegria não significa que você vai viver 24 horas alegre, com o rosto estampado, que o cristão não passa momentos difíceis. Passamos momentos difíceis, momentos cruciais, de angústia. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer assim,
que o cristão se entristece, mas não vive uma vida na tristeza. Ele até se abate, mas não vive uma vida de abatimento. Passa, é passageiro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Amanheceu o dia, acabou a tristeza, a solução aparece. Então nós não vivemos uma vida de angústia, ou vivemos uma vida de tristeza, uma vida de decepção. Não, senhores, o cristão também tem alegria. E o outro ponto é a gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade, você ser grato a Deus, agradecer a Deus pela família, agradecer às pessoas também que nos fazem favor, ter a humildade de agradecê-la, de chegar e agradecer. Observe o profeta Eliseu, ele sempre ia comer pão na casa de uma mulher rica, a sulamita. De repente a mulher disse: esse é um santo homem de Deus. Chamou o marido e disse: vamos fazer para ele um quarto, colocar uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama. Quando ele vier passar por aqui, ele descansa no quarto. E o profeta teve gratidão, ficou grato. Ele chamou a mulher e disse: o que você quer que eu faça por você? Quer que eu interceda junto ao rei? E ela disse: não, só se eu vive no meio do teu povo, não tem necessidade de nada. E ele descobre que através de Geazi, que a mulher não tem filho, e ele quer dar uma recompensa pelo que ela fez por ele. Isso é gratidão, você ser grato pelaquilo que recebeu. Ele estava sendo grato pelo que recebeu. O que ele recebeu? Recebeu um apoio, hospedagem, um quarto particular para descanso, para ficar mais à vontade. Esse era o apoio. Agora, ele era grato e queria retribuir. Agora, há pessoas que a gente faz tanto ou fazem tanto por ele e depois ele nem sequer dá um obrigado, nem sequer agradece ou reconhece quem o ajudou, quem levou ele a chegar àquele patamar. Então, nós devemos expressar a gratidão. Segundo, dependência total de Deus, acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Dependência. Sabemos que dependemos de Deus. Se dependemos de Deus para respirar, para viver, para ser salvo. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graça por tudo que Deus tem feito. Então, a murmuração é o oposto da gratidão. Deus inventou a gratidão, o diabo inventou a insatisfação. Deus criou a alegria, a retribuição, dizer bem, ser benditos, e o diabo criou a maldição, ser maldizente, reclamão, murmuração. Então isso não provém de Deus. Deus tem feito tudo de bom por nós. E a Bíblia diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dar graça até nos momentos difíceis. Jó disse isso. Quando a mulher disse: amaldiçoa-se Deus e morre, você não vai passar essa vida miserável. E ele disse assim: olha, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Quer dizer, ele estava grato, ou pelo menos estava quieto. Não vou dizer que ele dava graças a Deus por aquilo, mas também não murmurava, não se levantava, não se revoltava, porque sabia que Deus estava no controle. E disse: nós recebemos tudo que é bom de Deus, recebemos o bem. E agora o mal a gente vai reclamar, amaldiçoar. Vamos ficar quietos, vamos servir a Deus assim mesmo. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo, sempre devemos dar graças em tudo, em tudo, em tudo. Ser gratos e não maldizentes. Vida no Espírito, vida de oração é o último ponto desse terceiro tópico. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Para viver no Espírito, inclinado às coisas do Espírito. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta a orar sem cessar.
Em todo o tempo, precisamos reconhecer que na rotina das nossas vidas devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, a acordar, ao deitar. O apóstolo continua a nos exortar: perseverai em oração. Então, viver no Espírito é fazer o que o fruto do Espírito produz em nós. É ter caridade, ter amor, ter fé, ter longanimidade, uma vida de oração, de intimidade com Deus, com a palavra, é viver no Espírito. Se vivemos em Espírito, que andemos também segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne, ele produz as obras da carne. Então ele faz a vontade da carne, então ele se torna um homem carnal. Quem anda segundo o Espírito, ele vive segundo o fruto do Espírito. Então ele torna um homem espiritual. E o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, ser temperado, ser manso. Essas atitudes do fruto do Espírito na vida de quem anda em Espírito. E para concluir, o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada, podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Uma vida abundante, né? É uma vida de relações pessoais com o Senhor, de oração, a família abençoada, você abençoada, paz de espírito, alegria de espírito, viver no espírito. Então está tudo presente aqui. Vida abundante para você, vida abundante para a sua família, vida abundante para a sua igreja. Deus em Cristo te abençoe. Chegamos ao final dessa penúltima aula e que você fique conosco na última aula que estaremos ministrando aqui, a última aula do ano, a última aula desse quarto trimestre. E se você não se inscreveu no canal, inscreva-se agora no canal. Se você não deu like, dê um likezinho aí para que o vídeo possa se tornar com mais divulgação. E ative o sininho. Quando você ativa o sininho, eu posto os vídeos novos aqui, você recebe um clique, você é notificado. Aí você olha no aplicativo, no celular, ou no tablet, ou no notebook, ou no computador, e vai ver que tem um vídeo novo. Aí você clica lá, assista o vídeo, compartilha, divulga nos grupos, e faça com que a palavra do Senhor seja canal de bênção para você e para as pessoas que você o cercam. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula.